Hoje estarei discutindo um pouco a respeito da importância, né, de publicar trabalhos acadêmicos, né, para psicanalistas, neurocientistas, mas isso também serve para pessoas de diversas áreas, tá bom? Porque publicar há um grande potencial na vida de todas as pessoas que, dependendo da carreira, traz grandes benefícios, né? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre. Desde já também eu quero agradecer a oportunidade pela diretoria do Instituto Phoenix de me convidar, né, para poder realizar esta live. Eu tenho a certeza que é a primeira de muitas. Agradeço também a Flávia, secretária, né, do Instituto, por estar aqui nos dando suporte. E, e desde já, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom? E assim eu passo rapidamente para vocês a palavra, que aí eu dou uma lida e respondo, tá bem? E aqui na primeira página, eu coloquei um pouquinho sobre a minha formação. Além de historiador e pedagogo, né, eu tenho 3 especializações em história. Eu também atuo na área de normas da ABNT. Desde 2018, eu praticamente oriento alunos, né, de diferentes segmentos daí do meio acadêmico. Então, assim, até hoje, né, como eu até coloquei aqui, sou professor de TCC. Então, é algo que está muito comum no meu cotidiano. E é um assunto que eu sempre gosto de discutir, de compartilhar com vários alunos. Porque no meio acadêmico, né, dentro da sala de aula, às vezes podem até citar, né, os professores, só que não é suficiente. Pode cair no esquecimento, então é muito válido que a gente sempre pontue um pouco sobre. E às vezes alguns alunos podem acabar percebendo que pode ser tarde demais. E há aquela correria de publicar, de tentar pedir socorro, né, ao professor. E, enfim, vocês vão entender aos pouquinhos o porquê que eu falei essas questões agora no início, tá? Depois eu também posso, inclusive, disponibilizar os slides, tá? Para quem quiser. E, além disso, eu também sou autor de 2 livros, né? Que eu fui um dos organizadores da obra, e cada capítulo corresponde a um capítulo desenvolvido por um ou mais colaboradores, né? Alunos, professores. E este ano está vindo novidades por aí. Então, eu peço para que vocês acompanhem aí a gente nas redes sociais, tá bom? E uma última coisa, eu também sou o CEO do Neuromente Viva, né, que é uma empresa que está começando agora e tem o propósito de compartilhar, né, de ofertar cursos livres no ramo da saúde mental. E, no momento, nós estamos com neurociência do comportamento, que no final eu vou falar um pouquinho delas para que vocês possam ter mais informações. E eu vou colocar também o meu arroba no Instagram e dessa empresa, tá bem? Então, quem puder depois seguir, fico muito agradecido. Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou passar aqui para a primeira lauda, tá bem? Introdução, né? Deixa eu só eu ajeitar aqui. Pronto. Bem, aqui é uma questão que eu gostaria de deixar para a reflexão de todos vocês, né? Você quer apenas acumular conhecimento ou deseja ser reconhecido por ele? Isso daqui é uma reflexão que vale muito a pena você praticamente colocar em prática aquela ideia. De que adianta você passar um bom tempo da sua vida se dedicando aos estudos, explorando obras literárias, tentando analisar cada vez mais a perspectiva de diferentes autores, mas isso apenas fica absorvido para você. Só que conhecimento, ele pode transformar vidas de diferentes formas. E você é uma potência. Para quem está assistindo aqui esta live, você tem potencial para conseguir transformar a vida de qualquer pessoa. E o seu conhecimento, embora para você possa talvez ser simples, ele vai transformar a vida daquela pessoa de uma forma que eu, por exemplo, sou a prova viva disso. Ao longo das minhas formações, de estudo também, eu sempre ouvia muitos conselhos de alguns professores, e até hoje eu lembro de alguns.
Então, assim, o conhecimento deles conseguiu me ajudar a transformar o que sou hoje, além da minha dedicação, é claro. Então, é isso que eu queria passar para vocês, de verem, né, que é importante, sim, nós estudarmos, nós sermos curiosos, mas nunca deixar de praticar aquilo que nós estamos aprendendo. E aí que você pode levantar debates, você pode ensinar para alguém, você pode pedir para que aquela pessoa questione a você sobre algumas questões daquele assunto, e você vai reconhecendo cada vez mais sobre aquele tema, e você vai explorando outros, e assim vai, né? E aqui, voltando para este assunto, né, publicar é o que desloca o saber do campo privado para o campo social. Então, assim, onde é que eu estou querendo chegar? E o seu conhecimento, ele também, além de contribuir para o campo acadêmico, que é, né, a academia, a faculdade, escola e assim por diante, ela também transforma pessoas da sociedade. E, e dependendo do teu conhecimento, dependendo da sua pesquisa, ela pode ajudar para que as pessoas possam compreender um pouco mais sobre aquele assunto, a como colocar em prática alguns ensinamentos que você pode explorar mediante a pesquisa que você realizou. Você também pode ajudar, enfim, em diferentes ramos. Eu já vi diferentes também, através de artigos científicos publicados, né, conseguiu-se encontrar alguns experimentos, né, e benefícios que salvou diversas famílias, né. É claro que em um outro momento eu posso detalhar melhor sobre, para a gente não perder aqui o foco. E aqui deixo um leve resumo que um conteúdo que não se escreve é como uma elaboração que não se simboliza, permanece restrita sem efeito do laço social. Então, se você gosta de estudar, se você tem hábito de leitura, se você é amante do saber e quer, de alguma forma, transformar o mundo, aproveite o que você tem no seu campo intelectual, compartilhe para o próximo, não importa para quem seja. Claro que, dependendo do nível, você pode talvez ser um pouco mais técnico ou de forma mais simples. Isso vai depender do público-alvo que você estará alcançando, tá certo? Deixa eu passar aqui para a próxima. A essência da publicação. O conhecimento só ganha existência pública quando ele é formalizado. Nós estávamos falando agora há pouco que é de suma importância que todo conhecimento que você adquire, você compartilhe para o próximo. Mas há diferentes maneiras para que você possa fazer isso. Uma delas é publicando. E dentro desta situação, existem aquelas categorias que vocês já devem conhecer para quem é acadêmico, para quem está terminando aí alguma faculdade, né? Por exemplo, artigos científicos, monografias, publicação de livro, capítulo de livro. Isso vai depender bastante do seu propósito, do que você publicar. Então, o que eu pontuo aqui também? Que consumir não equivale a produzir, e que escrever exige elaboração. Então, você precisa, além de explorar as fontes, as obras literárias, os principais teóricos, renomes que discutem fortemente sobre aquele assunto que você deseja se aprofundar cada vez mais, você precisa colocar em papel isso. E é para aí que existem algumas normas para que você siga, para que assim você, por exemplo, coloque no formato de um artigo científico, de um capítulo de livro e assim por diante. E publicar implica responsabilização pelo que se diz. Então, é um detalhe muito crucial que você deve dobrar a sua atenção, porque às vezes você, se não souber, por exemplo, utilizar algumas ferramentas de apoio, ela pode simplesmente te prejudicar. Um exemplo aí que nós vemos muito em alta é o ChatGPT, né? Você pode utilizá-lo com sabedoria, de forma ética, mas se você não souber manusear esta ferramenta,
e você tentar submeter o seu trabalho para alguma revista acadêmica, alguma editora para publicar em formato de livro, você pode ser penalizado, você pode ser chamado a atenção, pode ter o seu trabalho indeferido, o que a maioria aqui, eu tenho certeza, não deseja. Então, é muito importante que, quando você for desenvolver uma pesquisa, não deixar de consultar professores da área, alguém que você tem extrema confiança, que você reconhece que pode te ajudar durante esse percurso, e que, acima de tudo, naturalmente, vai ajudar você a alcançar diferentes camadas aí da sociedade, do meio acadêmico, através da sua pesquisa, da sua narrativa. E aqui deixo uma reflexão também, que ter uma ideia e não registrá-la é como um achado clínico que não entra no caso, ele não se sustenta. Então, eu reitero que, independente do conhecimento que você possui, vale a pena publicar, seja no formato de TCC, de monografia, dissertação, tese de doutorado e assim por diante. De alguma forma, inclusive, quando se desenvolve esse tipo de trabalho, um elemento que é fundamental se chama justificativa. Ou seja, você precisa justificar o porquê que é importante estudar sobre este assunto. Então, para vocês entenderem que, através da publicação que você submete para uma revista, enfim, não importa para qual segmento, há uma importância daquele assunto. Você tem que contar por escrito de que forma aquele assunto vai contribuir para a sociedade, para o meio acadêmico e até de modo pessoal, porque ela pode transformar também a sua vida, né? Por que publicar? Aqui eu acredito que algumas pessoas devem estar se questionando o porquê disso, mas vamos lá, gente. A escrita exige rigor e a publicação exige posicionamento. Não basta você apenas escrever uma pesquisa qualquer, seguir as normas acadêmicas e entregar para qualquer caminho. Não. Você precisa conferir as instituições que possuem revista acadêmica, que a nomenclatura correta é periódico. Você também pode escrever o seu trabalho e publicar em alguma editora como formato de livro, ou participar de um livro coletivo em que o seu trabalho vai se transformar em um capítulo daquela obra. Eu, inclusive, faço parte de um projeto que anualmente nós lançamos livros, e cada capítulo é feito por um ou mais autores, então isso é muito comum. Você ganha diversos prestígios, além de valorizar cada vez mais o seu conhecimento. É como aquela reflexão que eu vejo muitas pessoas quando vai desenvolver o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, quando está às vésperas de se formar, né, as pessoas acham que aquele trabalho vai ser feito, avaliado e vai guardar numa gaveta, sendo que não é bem assim. O seu trabalho ele pode ser explorado de diferentes formas, e pode ser aproveitado e te beneficiar de modo que eu vou contar aqui para vocês. E eu acredito que, ao findar esta live, eu espero que vocês consigam, talvez, entrar em contato comigo ou qualquer outra pessoa aqui, representante do Instituto, que o trabalho que você tiver guardado, ele consegue alavancar de uma forma sobrenatural, a ponto de, como eu falei, transformar a vida do próximo. Seu trabalho, seu estudo, o tempo que você se dedicou para poder alcançar aquela tese final, né? Isso vai ajudar você a ponto de você ter mais interesse ainda de conhecer aquele assunto. Você vai querer mergulhar cada vez mais. E quem sabe fazer uma especialização dentro daquela área, né? É para isso que existem as pós-graduações, né? Por exemplo, além de mestrado e doutorado, né? Você vai seguir uma linha de pesquisa, o que se torna muito pertinente, tá? E onde eu estou querendo chegar aqui? O porquê de publicar? Que ela aproxima você da teoria e da prática. Não adianta você apenas manusear as obras, querer entender o que cada autor defende. Você precisa colocar em prática, ou seja, a praxis, que é o que? A teoria e a prática. É para isso também que, durante as graduações, a gente também pede para que vocês façam um estágio obrigatório, porque você sai da sala de aula e vai a campo para colocar em prática o que você aprendeu. É claro que na prática tudo é diferente, mas você vai aprendendo também com isso.
né? Então, assim, um conselho até, não fique somente com aquilo que o professor passa em sala de aula, seja ela virtual ou presencial. Estude além dela, explore por conta própria o seu conhecimento através de livros, pesquisa de artigos científicos, assim como também documentários, enfim. Contanto que isso te ajude a entender cada vez mais sobre um assunto que você gosta, você está no lucro, né? Além da publicação, né, do por que publicar aqui é interessante. Porque ela expõe limites e inconsistências. Ela mostra para você, e você, através da pesquisa, e você publicando, você vai compartilhar para a sociedade e para o meio acadêmico, você conta por que que os autores defendem determinada situação, enquanto outros acabam se contradizendo também sobre aquele mesmo assunto. É aí que eu trago como exemplo o artigo científico, que é muito comum a gente citar os autores, né? Acredito que a maioria aqui já tem conhecimento sobre. Então, assim, de acordo com o autor, o assunto em questão defende dessa forma, enquanto o outro autor sustenta que, e assim vai. Você vai mostrando a ideia de cada autor. E isso gera um debate no seu próprio trabalho, mas que também vai provocar um debate para a sociedade e o meio acadêmico. Então, assim, para quem talvez não gosta muito de debater, pense que este conhecimento que você vai estar compartilhando, ele vai beneficiar você, mas que através do debate você vai aprimorar cada vez mais a sua perspectiva sobre aquele assunto. Você talvez pode discordar de alguma questão agora, mas através da opinião do próximo, quando você escuta, você começa a ter um outro olhar. E a gente vai crescendo dessa forma, né? Intelectualmente falando. E isso insere você em um campo de debate. Então, assim, quando você publicar, pense que você não estará impedido de receber críticas, sejam elas positivas ou negativas. Você naturalmente vai receber apontamentos. Alguns professores podem discordar de algumas questões, só que você estará sustentando o seu estudo com base em alguns autores. Então, assim, é muito comum no trabalho acadêmico a gente escrever na terceira pessoa e não na minha opinião. Acho que vocês devem se lembrar bastante disso, né? É sempre de acordo com o autor e você começa a escrever, né? E aqui vai uma reflexão também. Escrever é submeter o próprio pensamento à prova, como na supervisão, onde o discurso deixa de ser confortável e passa a ser analisado. Então, assim, acredito que através dessa reflexão você já consegue captar um pouco mais do que eu já estava querendo dizer neste slide em questão, né? Isso vai te ajudar a sair da sua zona de conforto. Você não vai ficar apenas na teoria, você vai para a prática também. E até para quem está estudando psicanálise, neurociência e que pretende, né, ou que já está atendendo, você vai ter um olhar mais diferente. Você vai ver como aqueles autores, aqueles principais pensadores daqueles assuntos que você estuda, como é que eles conseguiam enxergar aqueles pacientes, mas que, ao mesmo tempo, você vai conseguir se enxergar também e como você pode ajudar aquela alma que está te ouvindo, né? Então, assim, através do conhecimento, você vai conseguir aplicar as técnicas, as teorias também, e você só tende a ganhar. A verdade é essa. E pense que você estará salvando uma vida, né? É uma frase que eu gosto muito. Que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então, para você ver que publicar vai te ajudar a extrair um pouco daquele conhecimento que você obteve ao longo dos estudos e pesquisa que você foi explorando, tá certo? Para os psicanalistas, a clínica se consolida quando é pensada e escrita. Ela é uma organização do raciocínio clínico, uma sustentação teórica de escutas e a produção de leitura sobre o sujeito, né? Você começa a analisar o que aquele sujeito está compartilhando para você, você tenta enxergar as entrelinhas, você busca analisar o inconsciente do próximo, mas a todo momento, essa área em que você está praticando ou ainda vai praticar, né, psicanálise,
psicanalista, né, é que você precisa estar constantemente estudando e, consequentemente, publicando também. Até porque isso volta àquele assunto que nós falamos anteriormente. Não é que você quer ajudar o próximo, mas que você só está adquirindo conhecimento para si e não compartilhando para a sociedade e para o meio acadêmico. Seu estudo é importante. Você é uma potência, como eu falei. Então, independente do modo como você escreve, há sempre uma forma de te ajudar a deixar o mais técnico possível. É para isso que, quando nós elaboramos trabalhos de conclusão de curso, artigos científicos e assim por diante, é obrigatório que você tenha um orientador para te ajudar. É com ele que você vai ter o norte para alcançar as fontes corretas, o que apresentar em cada tópico daquele trabalho, né? E, sem escrita, a clínica corre o risco de permanecer apenas vivida, não elaborada. Isso aqui é algo muito sério, pessoal. Então, assim, quanto mais você estuda, você precisa colocar no papel aquilo que você entendeu. Porque, a partir disso, você vai conseguir tratar melhor daquele paciente, ou daquela pessoa, daquele seu amigo, daquele sujeito que está querendo realizar algum debate com você, que está interessado em aprender sobre aquele assunto. Então, assim, não importa o que você pense, não importa o assunto que você domina, quanto mais pessoas puderem saber o que você acha sobre aquilo, melhor será. Sempre de acordo com os autores. Bom, neurocientistas. Na ciência, o que não é publicado não se valida. A maioria aqui com certeza concorda com isso, né? Será que muitos cientistas aí são renomados? Quando nós vamos consultar esses pensadores aí na internet, quantas publicações cada um deles devem possuir, né? Diversas. E eu não falo somente de livros, mas de artigos também. Então, assim, se esses principais pensadores, por exemplo, Sigmund Freud, tem vários artigos, várias publicações, vários livros lançados, por que que você, que está cursando psicanálise, neurociência, ou que ainda vai cursar, ou que está às vésperas de se formar, ou que já está atuando na área, por que que você não publica também? Se essas pessoas que são referências para nós publicavam, né? Alguns, eu falo, né, que alguns já não estão mais entre nós, mas vocês entendem a importância da publicação? Todo o conhecimento, formação que você obter, você deve compartilhar para o próximo. E eu não falo somente daquele diploma que você quer para poder trabalhar na área. Não. A gente tem que construir o saber constantemente, sempre atualizando tudo aquilo que você observar que os estudos estão sendo compartilhados, né? Dependendo da área, há sempre uma atualização que você deve estar por dentro de tudo, né? O que é muito fundamental. E vamos lá. Na ciência, o que não é publicado não se valida. Ou seja, produção de evidência, submissão à crítica e reconhecimento na comunidade científica. Você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, pela sua forma de pensar, pelo seu excelente ofício, pela maneira como você conduz as suas análises, como você cuida dos seus pacientes ou daquelas pessoas que você está às vésperas de começar a cuidar. Você quer ser um profissional diferente? Até porque hoje a gente consegue encontrar profissionais normais, né? Mas o que que você se destaca? Por que que eu, por exemplo, deveria fazer a minha terapia com você e não com outra pessoa? Me convença. É aí que eu posso querer. Eu posso não, eu vou querer saber quem é você, intelectualmente também. Eu vou saber se você tem publicações, qual é a sua linha de pesquisa, o que você mais gosta de dominar, além de, talvez, alguns estudos que você está em pauta, né, e que daqui a pouco você vai lançar, né? E aqui eu coloco uma reflexão também, né? Um experimento sem publicação é um dado isolado, não integra o corpo da ciência. E aí, né, vamos sempre se conectando ao que a gente já conversou anteriormente, né? E você quer fazer a diferença? Publique o seu estudo, seja ele capítulo de livro, artigo científico em revista acadêmica. E agora eu vou contar para vocês um pouco dos benefícios, tá?
Deixa eu passar aqui por esses slides. Deixa eu só ver aqui que alguém mandou mensagem, né? Alguém quer falar alguma coisa aqui no Teams? Buscar o seu diferencial. Isso aí. Buscar o seu diferencial, algo em destaque. Justamente isso. Eu, por exemplo, tenho algumas linhas de pesquisa que eu já sigo. Só que agora eu já estou seguindo para um outro caminho. E isso tem me transformado, tanto como pessoa quanto profissionalmente. E eu busco sempre correr atrás para poder, de alguma forma, transformar a vida do próximo. Porque vocês, né, neurocientistas, psicanalistas, vocês estarão trabalhando com vidas. Para quem já está, maravilha. Para quem já está às vésperas de se formar também, pense sempre nisso. Como é que você vai cuidar do próximo sem dominar, entender as teorias, né? Os principais pensadores daquele assunto em questão, né? Vamos lá, gente, os benefícios das publicações. Concurso público. Publicação é critério objetivo de diferenciação. É o que a nossa colega acabou de falar. Você tem que se destacar. Você precisa mostrar o que você domina, o que você está se aperfeiçoando. É claro que ninguém é dono daquele saber, né? Que não existe aquela verdade absoluta naquele assunto. Há diferentes autores que vai pensar de uma forma diferente naquela questão. E é aí que você começa a mostrar o que você entende sobre aquele assunto, né? E de que forma essa sua pesquisa pode contribuir para a sua vida em específico. Ela é transformada em pontuações em editais de concurso público. Além disso, mestrado e doutorado também. Se você pensa em estudar, isso conta como ponto também. Não somente graduação, especialização, participação em iniciação científica. Publicação também é algo sobrenatural, pessoal, é impactante. Eu já presenciei pessoas que se arrependeram, tentaram buscar ajuda depois que tentaram um concurso público e não conseguiram alcançar uma pontuação suficiente. E ela poderia ter alcançado, mas faltou algo a mais. E que algo a mais era esse? O que ele poderia ter feito ao longo da sua graduação, que era o quê? Participar de iniciação científica, publicar trabalhos e assim por diante. É aí que eu quero que vocês dobrem a atenção. Para quem nunca publicou, não é tarde para isso. Existem pessoas aí que podem te ajudar, né? Eu, por exemplo, estou aqui disponível, caso você queira depois algum auxílio, alguma orientação, porque publicar, se você pensa em concurso público, mestrado, doutorado, gente, isso daqui está na lista. Eu conheço um aluno que ele é da geografia. Ele tentou para ser oficial da aeronáutica, algo deste cargo. E no concurso, além do edital, né, tinha alguns pré-requisitos. E ele não tinha contemplado muitas coisas. Mas se ele tivesse, ao longo da graduação, publicado pelo menos uns 3, 4 trabalhos, esses trabalhos seriam convertidos em pontos. E isso, ao lado de outros concorrentes, colocaria ele mais acima, né? Ou seja, deixar você diferente dos demais. Você fica na vantagem. Ele não alcançou a vaga, perdeu a chance de receber um salário de mais de R$ 10.000. E isso é só um exemplo, tá? Eu conheço vários aqui. Por isso que em todas as minhas aulas, né, na faculdade, nos cursos também, eu sempre falo, gente, publiquem, seja capítulo de livro, seja o livro sozinho, e você vai divulgar cada vez mais o seu nome. Você quer ser um profissional diferente? Como é que as pessoas vão conhecer quem é você através dos seus estudos, se você não publica nada, né? As pessoas precisam te conhecer. O que que você domina? O que que você se destaca? Você é especialista em que ramo? Ok, você pode ter alguma especialização, mas e publicação? Onde fica nessa história, né? Quais autores que você mais gosta de utilizar? Tudo isso aí conta, gente. Tem muitas pessoas que observam. Valorização no currículo. Isso daqui também é muito crucial.
dependendo da vaga de emprego que você quer tentar, principalmente no meio acadêmico. Se você não tiver uma publicação, uma quantidade constante, esquece, essa vaga não é para você. E, inclusive, quando há visitas do Ministério da Educação, né, para avaliar a instituição, eles exploram quantas publicações aqueles professores lançaram nos últimos meses, nos últimos anos também. E aí, será que você vai ser elogiado se tiver somente uma publicação? Vamos supor que dentro de 2 anos você só tem uma publicação, sabendo que você pode publicar mais do que isso, né? Deixa eu ver aqui que alguém está falando alguma coisa. Dúvida. Uma publicação pode ajudar no processo de legalização nos Estados Unidos. Não é suficiente por si só, mas contribui. Olha aí, ó, mais uma questão aí que beneficia vocês, né? Dúvida. As publicações podem já se iniciar cursando ou após as formações? Não, você já pode publicar, independente do período em que você esteja estudando na graduação. Basta você ter um professor orientador para te dar um suporte, porque isso é importante, caso você não tenha aquele domínio das normas acadêmicas. A mais famosa é a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a mais comum aí utilizada em diferentes universidades, aqui no Brasil, né, em específico. Então, assim, se você está no terceiro, quarto período, você pode escrever um artigo científico, por exemplo, de 10, 15 páginas e escrever em apoio do seu orientador, converse com algum professor de confiança, dependendo daquele tema em que você deseja explorar, pode ser a linha de pesquisa daquele professor. Então, ele vai ser perfeito para te ajudar. Por exemplo, eu vou escrever um trabalho no ramo da história. Será que alguém da área da psicanálise, algum doutor em psicanálise, conseguiria me ajudar se eu escrevesse um artigo com alguma temática histórica? Vamos supor, Segunda Guerra Mundial. Logicamente, não. Mas se eu falar sobre um assunto dentro da psicanálise, ele vai ser perfeito. Então, até isso daí, na hora da seleção do orientador, você precisa ter bastante cautela também, tá? Quanto mais próximo aquele professor orientador se conecta com o assunto que você deseja explorar, mais fácil vai ser a sua produção, né? A vantagem competitiva real. Isso daqui é o que a gente já falou, né? Processos seletivos, gente, você está competindo com diversos adversários. Você quer se destacar? Uma das contemplações é essas, né? As publicações precisam ser no perfil separado destinado ao nicho. Então, é aí que, pelo que eu entendi aqui, eu não sei se talvez vai te ajudar a responder, né? Mas, por exemplo, você está estudando uma determinada graduação, né? Mas você já pensa em uma pós-graduação em que te instiga, em que você deseja ser especialista naquele ramo. E que você também sonha em fazer um mestrado. E que se conecta com essa especialização. Então, o que naturalmente você precisa fazer? A gente chama isso de linha de pesquisa. Você precisa publicar artigos científicos, capítulos de livros e livros e assim por diante, em fragmentos que se conectam àquele tema no modo geral. Vamos supor, a minha área, eu sou historiador. Eu gosto muito de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas será que se eu submeter um trabalho para ingressar no mestrado, aí eles vão olhar as publicações que eu tenho? Será que vai ser benéfico para mim eles notarem que eu tenho publicação de diferentes assuntos, sendo que o mais apropriado é falar sempre em direção àquele assunto em específico, que é o que eu quero explorar no mestrado, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, não seria pertinente eu estar publicando, por exemplo, assuntos sobre a Idade Média, sobre Brasil Império. Eu tenho que focar naquele nicho em específico. Não sei se consegui responder a sua pergunta, mas quanto mais você se debruça e mergulha naquele assunto,
mais você se torna especialista naquilo, né? Por exemplo, autismo, que é um assunto muito em voga também. É um tema amplo, mas dentro do autismo, o que que você se destaca? O que você gosta de explorar? É aí que você começa a estudar, a publicar, a ver quais teóricos se baseiam naquele assunto em específico dentro do tema e assim por diante. É isso daí. Você precisa se aprofundar cada vez mais naquele tema. Não adianta publicar de forma fragmentada vários assuntos. Até porque isso daí até, por exemplo, como eu falei, no mestrado e doutorado, não vai ter impacto. Os professores precisam ver que você segue aquela linha de pesquisa que se conecta com a dele. A gente entende que aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho que adaptar a minha pesquisa com algo que aquele professor domina, né? Caso contrário, ele não vai me aceitar. Então, é por isso que a gente precisa estar constantemente se aprofundando, fazendo cursos livres, especialização naquele assunto, porque quando você estiver no mercado atuando, as pessoas vão querer encontrar alguém que é especialista nesse assunto que você, por exemplo, está se dedicando, né? A gente tem aí, por exemplo, médicos, né? Pediatra, urologista, mas e aí? Há, há médicos e médicos, né, dentro daquela categoria. É por isso que você precisa fazer o seu nome, né? Em outras palavras, no meu caso, o livro que escrevi tem ajudado muitas pessoas a alcançar vida de forma real. Isso mostra a importância de uma publicação. Ela não é apenas um título, mas uma evidência concreta de impacto, de contribuição e de relevância. Justamente, André. Pense que qualquer publicação que você lançar para a sociedade, ela vai beneficiar o meio acadêmico também, naturalmente, né? E olha aqui, entre as trajetórias semelhantes, a produção escrita funciona como prova concreta de percurso. Então, assim, você precisa ficar na vantagem quando estiver se submetendo a esses concursos, a esses processos seletivos. E uma das pontuações que vai te ajudar a ter vantagem, né, contra o seu adversário é publicação, tá? Agora aqui, deixa eu passar aqui para o próximo slide, a gente ganha tempo, né, por conta da hora. Processos seletivos, é o que a gente comentou agora há pouco. A produção acadêmica sinaliza maturidade intelectual, isto é, mestrado e doutorado, capacidade de pesquisa, coerência argumentativa. Eu sei que existem muitas pessoas que passaram no mestrado, começaram a estudar, sem ter nenhuma publicação. Só que isso prova para o professor que aquela pessoa não é tão madura, academicamente falando e intelectualmente. Porque você publicando aquele trabalho, o que que isso mostra para nós? Que você fez uma pesquisa, você leu autores, você leu artigos científicos, você leu livros, você foi a campo coletar dados. E com a ajuda de algum professor ou orientador, você conseguiu produzir aquela pesquisa, aquela narrativa, e, consequentemente, publicou em alguma revista acadêmica ou algum capítulo de livro. E isso vai te ajudar. As pessoas vão te olhar com um outro olhar, né? Vocês não serão vistos como um candidato qualquer. Imagina você ter mais de 5 publicações aí de capítulos de livros ou artigos científicos. O professor vai ver que você já domina a escrita acadêmica, que é algo muito exigido em mestrado e doutorado, por exemplo. Até porque mestrado e doutorado você se torna pesquisador. Como é que você quer ser um mestre naquele assunto se você não publica? Você precisa pesquisar, né? E pesquisando, você não vai guardar aquele conhecimento que você adquiriu para si. Você precisa compartilhar, né? Aí vocês já devem lembrar do que a gente começou mais cedo, né? A gente comentou que isso precisa ser compartilhado. Você precisa mostrar de diferentes formas. É aí que você precisa se identificar se é um artigo científico para livro, se é para artigo, ou se você quer escrever um livro propriamente, como a Andréia aqui, né, comentou no privado, aqui no chat. Então, assim, tudo vai depender mesmo do seu propósito, né? O currículo anuncia intenções, a publicação demonstra percurso.
Então, isso recai naquilo que a nossa colega estava questionando aqui, né? Através das publicações, aquela banca avaliadora vai ver que você já segue um curso, você já segue uma trajetória, você já segue uma linha de pesquisa. Então, eles vão ver que, opa, essa pessoa tem maturidade, eu vou querer trabalhar com ela. A professor não vai perder tempo, no bom sentido, tendo que te ensinar a escrever algo que você já tem à prática. Por exemplo, se você já publica artigo científico, se você já publicou algum livro, perfeito. Agora, você tentando um mestrado e doutorado, o professor vai ver que você, poxa, não é uma pessoa crua, né? Desculpa o termo. E é assim, gente, os processos seletivos, concurso, você precisa se destacar. Você precisa mostrar maturidade intelectual, você precisa mostrar que domina não 100%, mas eu me refiro ao fato de que você estuda sobre aquele assunto e que está constantemente se aprofundando. É aí que entra novamente aquele assunto que a gente falou agora há pouco. Você tem que se destacar, você precisa ser especialista em alguma área. E que área é? Porque psicanalistas, eu conheço vários, mas eles se destacam em quê? Dentro da psicanálise. Assim como a neurociência. Se você é um neurocientista, você se destaca em que assunto dentro da neurociência? Até porque a neurociência como um todo, ela é abrangente, certo? Dentro dela, o que você gosta de explorar? É aí que você começa a pensar em uma especialização, em publicar sempre trabalhos sobre aquele assunto. Até porque, como eu falei, pessoal, o exemplo sobre autismo. Há vários assuntos para você tratar dentro dessa temática. Assim é também um assunto que você pensar. Qualquer detalhe que você falar para mim aqui, algumas pessoas já exploraram. Dificilmente você vai pensar em um assunto que nunca foi discutido. É sempre mais do mesmo, é sempre com base nos autores. Compreendem? Agora, deixa eu avançar aqui. Mercado profissional. Deixa eu ver primeiramente. Eu acho que alguém mandou mensagem aqui, né? Qual o caminho que devemos traçar para ter uma boa linha de pesquisa dentro do tema que for selecionado? Então, isso envolve aquela questão. Você deve pensar com você mesmo. Qual área você está estudando? Você está prestes a se formar ou que já está formado? Ok, você já pensou nisso, né? Agora, dentro dessa sua formação, qual é o assunto que mais te instiga, que mais te incomoda, que você tem prazer em estudar sobre aquilo? E se essa questão te impulsiona a fazer uma especialização, você já sabe qual linha de pesquisa deve seguir. Conseguiu captar? Deixa eu ver aqui se tem outra mensagem. Isso aqui é muito comum, por exemplo, quando algum aluno está às vésperas de começar a escrever um artigo científico ou um TCC na graduação. Professor, eu estou sem ideia do que escrever, o que eu faço? Pense em um assunto que você gosta. Você vai trabalhar um assunto que você não tem interesse? Acredito que não, né? Então, se você já está trabalhando um assunto que te motiva a explorar cada vez mais, perfeito. Então, você já vai ter mais prazer, né, em mergulhar naquele assunto. E você já pode conhecer alguns autores que falam sobre aquela questão, né? Um exemplo, dentro da psicanálise, eu gosto de trabalhar muito sobre o inconsciente. Mas quem é o pai da psicanálise? Quem é o principal teórico que eu não posso deixar de citar nos meus trabalhos acadêmicos e nas minhas publicações? Sigmund Freud, certo? Então, assim, dentro da sua linha de pesquisa, de acordo com a sua área de formação e especialização, quem é considerado o pai daquele contexto? Ou um dos principais pensadores, né? Ou alguns pensadores que discutem sobre aquele assunto. Você deve se guiar por aquelas fontes. Através da narrativa deles, você começa a extrair sobre o que cada um defende e, ao explorar artigos científicos, por exemplo, você começa a notar o que essas pessoas antes de você já exploraram, até onde conseguiram alcançar. Em outras palavras, o seu trabalho ele vai servir de fonte para que outros pesquisadores possam dar continuidade naquilo que você começou.
Você não está sozinho falando sobre esse assunto. Outras pessoas vão se apropriar, no bom sentido, em citar você. O seu trabalho ele é valorizado de diferentes formas, não somente em concurso público, em processos seletivos, no mercado profissional. Mas reconhecimento, pense nisso. Você quer ser reconhecido? Você quer receber recomendações, né, e encaminhamento de vários pacientes para que você cuide? Se destaque em alguma área, tá? Mercado profissional, a autoridade se constrói pela consistência do que se produz. Como eu falei, as pessoas precisam conhecer quem é você através das suas publicações e do que você mais explora. Consolidação da imagem profissional, possibilidade de docência e expansão para a formação e ensino, né? No campo profissional, quem escreve deixa marcas, quem não escreve circula sem registros. Você quer receber aquela indicação para assumir alguma vaga profissional que vai mudar a sua vida? Bom, aqui está a resposta que eu acabei de falar. Fica aí para a sua reflexão, é claro, né? Então, assim, qualquer atalho que você puder fazer para se destacar e te ajudar a alcançar aquilo que você deseja, vá em frente. Mas um dos detalhes é certo, publicação acadêmica. Eu, quando, por exemplo, vou receber alguns alunos que querem que eu seja o orientador, e eu vejo que aquela pessoa já conhece um pouco de escrita acadêmica, que já publicou alguma coisa, eu já sei que aquela pessoa não terá tanta dificuldade de produzir aquele trabalho, porque ela já tem um pouco de maturidade. Então, assim, busque sempre fazer isso, tá, gente? Deixa eu passar aqui, que foi além. Desculpe. Vamos lá, vou avançar aqui por conta do tempo. Início. A escrita não exige perfeição inicial, mas implicação. Trabalhos acadêmicos podem ser ponto de partida. Pequenas produções já têm valor. Continuidade é o mais importante que volume. Isso aqui, vocês devem já lembrar o que eu acabei de dizer, né? Que, assim, você deve estar sempre continuando a escrever sobre aquele assunto que você começou e que outras pessoas vão trabalhar com você sobre esta narrativa. É por isso que quando você vai explorar, por exemplo, no Google Acadêmico e verificar algum artigo científico, aparece lá embaixo do título do trabalho quantas vezes aquela pesquisa já foi citada. O seu trabalho também pode ter este prestígio. Então, assim, para você ver que, além de te ajudar a sair da zona de conforto, você vai assumir a responsabilidade de um pesquisador, você não vai ser uma pessoa qualquer, você vai estar explorando obras riquíssimas e vai compartilhar, dependendo do trabalho que você desenvolver, como eu disse, tem artigo científico, tem resumo expansivo, tem monografia, então isso vai depender mesmo de fato do seu propósito. Aí, a partir disso, você vai começar a publicar e você vai ver os frutos alcançando na sua vida, né? Os trabalhos acadêmicos aqui, ó, que é o ponto de partida, isso aqui é muito comum, é claro, mas busque sempre, quando for desenvolver uma pesquisa, um problema de estudo, que dentro do TCC a gente fala de problema de pesquisa ou problematização. Todo trabalho de conclusão de curso precisa ter este elemento. Caso contrário, você não está fazendo uma pesquisa deste nível. Então, assim, quando você vai fazer uma dissertação de mestrado, uma monografia de pós-graduação, ou uma tese de doutorado, ou até mesmo um artigo científico para submeter como TCC, para ser avaliado e obter o título daquela formação, você precisa resolver aquele problema de estudo. E é aí que a gente chama, né, esses termos aí que eu acabei de dizer, de problema de estudo, pergunta norteadora. E como é que você vai responder essa pergunta norteadora? Através dos autores que você for coletar, que eles vão te ajudar a entender sobre aquele assunto que você decidiu trabalhar. Mas para você alcançar esta meta, que é o que responder, solucionar aquele problema, você precisa montar um objetivo. É aí que dentro do trabalho a gente chama de objetivo geral e objetivos específicos, né? E, além disso, você precisa justificar para os leitores o porquê que é importante estudar e discutir sobre este assunto que você está trabalhando. Vamos supor aqui,
Vamos supor que a Andrea esteja escrevendo um trabalho sobre o autismo e sobre a importância da participação dos pais durante o processo de ensino e aprendizagem para as crianças que são portadoras, né, de TEA. Aí surge uma pergunta. De que maneira a família contribui durante esse processo? Você acha que a família contribui positivamente ou negativamente durante essa fase em que a criança precisa? Com certeza é importante, né, pessoal, que a família esteja presente. E, clinicamente falando também, se ela tiver o acompanhamento devido, será que ela vai conseguir evoluir, apesar de toda a situação enfrentada? Né? Então, assim, se eu vou conseguir responder essa pergunta, posso conseguir, mas eu preciso mostrar os autores que discutem sobre este assunto, certo? E, através dos objetivos traçados e justificar a relevância, eu preciso adotar uma metodologia, um método, né? De que modo eu vou desenvolver a minha pesquisa, o meu estudo. Se eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, se eu vou fazer uma pesquisa de campo, ou um estudo de caso. Tudo isso aí vocês notam durante a graduação, né? Principalmente para quem está às vésperas de fazer um TCC. Você precisa ver qual é o caminho mais acessível para ti, além da abordagem quantitativa, qualitativa, e qual técnica que você vai utilizar para analisar aqueles materiais que você coletou. Se você vai apenas observar, se você vai analisar documentos, se você vai analisar dados, tudo isso aí precisa estar registrado no seu trabalho acadêmico, tá? Vou falar trabalho acadêmico, que aí vai depender qual que você vai desenvolver, né? Para a gente não ser muito específico. Pequenas produções já têm valor, gente, não importa as quantas publicações vocês possuem. Tudo isso aqui conta, como eu falei. E a continuidade é fundamental, né? E a prática clínica não começa pronta, a escrita também não. Ambas se constroem no percurso. Então, se você nunca publicou um trabalho, não tenha problema, não tenha medo. Você pode buscar ajuda com algum professor orientador, você pode entrar em contato comigo, como eu falei. Eu posso tentar depois também realizar mais lives como essas, ensinar também a como produzir artigo científico, que tudo isso aí é para transformar a sua vida, né? Isso é inevitável, gente. Quem publica ganha vantagem. A verdade é essa. E aqui, para encerrar, né, a ABNT e fechamento, né? A forma não é detalhe, é condição de legitimidade. A gente precisa seguir as normas acadêmicas para produzir qualquer tipo de trabalho em que a instituição exija. Ah, professor, eu não quero seguir, então você vai seguir a regra JMQA. Não sei se vocês conhecem, vou colocar aqui no chat. JMQA. A norma JMQA. Vamos supor que você seja o meu aluno. Professor, eu não quero seguir a norma da BNT, não. Eu quero seguir da minha maneira. Então, eu vou pedir humildemente para que você siga esta norma, JMQA. João Marcos quer assim. E como eu quero, humildemente falando, eu sigo as normas da BNT. Então, naturalmente, você precisa seguir as normas. Eu vejo isso em muitos alunos que enfrentam dificuldades durante a produção do trabalho. Não pode ser da maneira que você quer. Não pode, na minha concepção, eu acho que... Não, gente, é sempre de acordo com o autor. É possível afirmar que... Sempre escrevendo na terceira pessoa, tá? Exceto se você já for um doutor naquela área, que aí você vai publicar a sua tese de doutorado em formato de livro. Aí sim, mas ainda é necessário você citar os autores. Nenhuma pesquisa ela é sustentada sem o apoio de algumas fontes. É como se fosse uma casa, né? Uma analogia aqui agora para vocês. A casa ela só fica de pé mediante as pilastras, né? Que ficam erguidas, que assim ela não desmorona. Assim é no seu trabalho acadêmico. Você só vai conseguir trazer potência para a sua pesquisa se mostrar os teóricos, que é aí que a gente chama de fundamentação teórica, ou revisão da literatura também. A gente não pode escrever, em outras palavras,
um artigo científico, um livro com fonte e vozes da nossa cabeça, entende? É sempre interessante de acordo com os autores. Mas aqui, veja bem, isso vai depender também do gênero do teu trabalho. Você publicar um livro de autoria própria, contando sobre a sua história de vida, é diferente, tá? Mas o foco aqui é publicação acadêmica, tá bom, gente? Mas sobre essa questão, de fato, você sempre tem que colocar na terceira pessoa e de acordo com os autores, tá? E as normas te ajudam a organizar o texto, padronizar as referências e a clareza na comunicação científica. Talvez você não tenha uma linguagem muito técnica, mas sendo simples, maravilha. Contanto que você siga corretamente a estrutura daquele trabalho acadêmico, você vai atingir uma boa nota, né? É como se, por exemplo, você precisasse escrever um TCC agora, mas você não tem muito conhecimento. Você precisa compreender como cada camada é feita e o que é cada uma delas. Por exemplo, o que é um objetivo geral na pesquisa? O que é uma justificativa? O que é uma metodologia? O que é uma pergunta-problema? Gente, no final do seu trabalho de artigo científico, por exemplo, vamos supor que você queira publicar um artigo em capítulo de livro. Na sua conclusão, você precisa evidenciar as limitações enfrentadas, as dificuldades de, por exemplo, encontrar fontes, além de responder o seu problema de estudo. É aí que nós voltamos para aquele assunto que eu levantei aqui em pauta, para a Andrea. De que forma a família contribui para o processo de ensino e aprendizagem para o filho que tem autismo? Através do estudo que eu fiz, nós podemos concluir que a gente começa a apresentar, né? E não importa qual é o tema que você pense. Quando você cogitar em estudar sobre um assunto, reflita, o que te incomoda dentro daquele assunto? É aí que você já começa a formular como uma pergunta. Esta pergunta que vai ser a ponta do iceberg do seu trabalho. Se você vai fazer, por exemplo, um TCC, um artigo científico, uma monografia, não importa o que seja, vai fazer toda essa volta apenas para poder responder a esta pergunta. Mas para responder, é aquilo, você tem que adotar uma metodologia, justificar a importância, selecionar os autores que discutem sobre aquele assunto, e assim por diante, né? Para não precisar repetir o que eu já falei aqui, tá? E publicar é sustentar em público aquilo que se pensa. A ABNT funciona como um enquadre. Não produz o conteúdo, mas permite que ele exista de forma reconhecível. Então, assim, para todo trabalho que você publicar, tem uma maneira de ser feito, além de como formatá-lo. Então, é crucial que você se atente a essas normas. Eu dei ênfase aqui em normas da ABNT porque é a minha formação, né, especialização, e que eu trabalho constantemente com ela. Mas dependendo do instituto que você esteja estudando, siga fielmente aquilo que está no manual do seu instituto, da sua faculdade, tá bom? E antes de encerrar aqui, alguém tem alguma pergunta, gente? Eu vou olhar aqui no chat do, do Teams. Agradeço aí por cada um que tem participado, tá? Prometo que vou me organizar aqui para nós tentarmos, por exemplo, lançar uma live para ensinar a como fazer artigo científico. Alguém tem alguma pergunta? Eu não estou vendo no YouTube, mas se alguém puder verificar para mim, por favor. Minha pergunta era exatamente essa: como publicar? Ah, como publicar? Então, é aí que entra o pulo do gato. Isso depende de você. Você precisa ir atrás das faculdades que possuem revista acadêmica, que a gente chama de qualis, que é o termo acadêmico, né? Qualis não, perdão, é periódico. O qualis, na verdade, é a nota daquela revista. Sendo um qualis B1, B2 ou A, são excelentes. Por que isso contribui? Lembra do que eu falei sobre o concurso público, o processo seletivo? Cada publicação conta uma certa quantidade de pontuação. Só que é aí que está o segredo. Você publicou o seu trabalho em qual segmento? Como livro? Como capítulo de livro? Ou em revista acadêmica? Se for em revista acadêmica,
o que você, de certa forma, decidiu? Qual revista você publicou? Qual era o qualis dela? Se foi A, poxa, você pode ganhar 5 pontos ou mais. Sem contar as suas outras contemplações. Por exemplo, a sua graduação já conta ponto, participar de iniciação científica, além das publicações, né, claro, cursos, palestras que você participa também, tudo isso daí conta ponto, gente. Currículo Lattes também, para quem não conhece, é um currículo acadêmico e que, inclusive, é um dos pré-requisitos para ingressar no mestrado e doutorado. Se você não tem currículo Lattes, você já está desclassificado, por exemplo. É rindo de nervoso, a verdade é essa. E ali você registra tudo o que você fez ao longo da sua carreira, em especial as publicações, né? Então, como publicar? Tem este meio aí, que é você ir atrás das faculdades que você conhece. Dentro dessa faculdade, você pode verificar com algum professor. E seria melhor se fosse algum professor que você já tenha contato, que ele pode te ajudar. Porque, normalmente, as faculdades dão mais prioridade para quem é já da casa. Agora, ex-aluno já tem um pouco de dificuldade, ou para quem nunca estudou lá também tem dificuldade. A outra opção é de você, deixa eu ver aqui, mensagens. A outra opção é de você tentar fazer parte de alguns projetos. Eu, por exemplo, faço parte de um projeto que, inclusive no nosso curso de Neurociência do Comportamento, que vai começar mês que vem pelo Instituto Phoenix, né, online, ao vivo as aulas, nós temos uma disciplina que ela é optativa, e chama-se a produção de um capítulo de livro. Eu vou estar auxiliando você na produção de um artigo científico de 10 a 12 laudas. E dentro desse período, você vai entender praticamente o esqueleto desse trabalho. E ele, aprovado, vai ser transformado em um capítulo de livro, né? E só de você ter este teu trabalho publicado em capítulo de livro, você também já é beneficiado em processos seletivos. Em tudo isso aí que a gente já discutiu, é claro. Então, há diferentes formas, além das revistas acadêmicas e como desses projetos de livro, né? Há também em ANAS, que é congressos acadêmicos, congressos nacionais também, que às vezes pedem resumo expansivo, enfim. Então, já é muito mais complexo de se conseguir aprovação. Você precisa meio que de um padrinho, vamos dizer assim, de um professor para te dar um apoio. Mas, de resto, eu acho que para quem está começando agora, o que eu mais indico é, se o Instituto agora não tem uma revista, independente de onde você esteja estudando, você pode tentar publicar como capítulo de livro. Você também pode, inclusive, transformar o seu TCC, a sua monografia que você fez na sua graduação, em como livro. Eu, por exemplo, conheço pessoas que publicaram o TCC delas como livro e estão vendendo, vivendo disso também. Então, para vocês verem que o livro se torna até um retorno mais favorável, porque te beneficia financeiramente falando, né? Deixa eu ver aqui que a Andrea falou, professor, informe que vamos começar a fazer os livros acadêmicos com você na direção. Nossos alunos, os melhores TCCs irão fazer parte do livro acadêmico Phoenix. Aproveitar aqui a ocasião para falar da digníssima Andrea, né, nossa diretora. É uma honra poder trabalhar com a senhora. Então, pessoal, eu estou à frente do Departamento de Pesquisa e Publicação no Instituto Phoenix, que é um instituto, né, que nós estamos organizando aqui esta live. Eu sei que tem pessoas de fora também, né, alunos de outros locais que eu convidei. Mas, assim, nós estaremos trabalhando juntos, tá? Vocês vão ter o apoio na hora dessa produção do trabalho. Você vai receber a apostila, tudo que for necessário para que você alcance um bom resultado. Depois, nós vamos discutir a questão de valores, a necessidade de desembolsar uma taxa, né, para cobrir os custos da produção da obra. E, consequentemente, você vai ter aquele retorno, porque é um investimento. E, por exemplo, na editora que eu tenho parceria aqui, você recebe uma quantidade de exemplares físicos, além do PDF, e você revende pelo preço que você quiser, sem a necessidade de repassar os lucros para a editora, nem para mim, que normalmente eu que estou à frente desse projeto, tá? Enfim,
Sobre essas questões, esses detalhes de publicação lá com o Instituto Phoenix, a gente vai conversando em aula, tá bom? Os comunicados. Mas, Ana, você conseguiu captar sobre a questão das publicações? Consegui sim, consegui sim. É, eu Muito indicaria você, agora de início mesmo, focar nisso, entendeu? Focar em publicar capítulo de livro. Porque é um investimento que você vai ter retorno, que depois você, inclusive, pode encomendar, né? Você pode encomendar mais exemplares e continuar revendendo. É uma fonte de renda que você vai ter, a verdade é essa, né? Eu, por exemplo, tenho 2 livros publicados que, se eu quiser encomendar, se eu tiver já os compradores certinhos, eu já vou ter o retorno. Então, assim, para você que está começando agora, que quer ser reconhecido profissionalmente falando, gente, não tem outra opção. Você quer ser mais do mesmo, igual a quem já faz o básico, ou você quer fazer a diferença, né? Até porque o básico bem feito todo mundo faz. Mas e aí? O que que você se destaca? Qual é a área que você chama a atenção, que você é uma potência e que você transforma vidas? Qual é o assunto que você ama, que às vezes se emociona de falar sobre esse assunto? Eu, Eu por acho exemplo, que lidar com, no meu caso, eu tenho me achado muito em falar com mulheres sobre falta de pertencimento, né? As mulheres elas passam muito pelo extrativismo, dar para marido, dar para filho, dar para trabalho, dar para sistema religioso algumas vezes, dar para sistema social, dar para família e falta pertencimento. Eu tenho ouvido mulheres falar que se olha no espelho e não se reconhece, não se vê. Então eu tenho me encontrado muito nessa temática das pessoas voltarem para si, principalmente a mulher. você está estudando qual curso? Psicanálise, eu sou da turma que se forma agora. Ah, então. Então você já encontrou o seu caminho. Isso é muito bom. Agora, se você perguntar para mim qual é o assunto que eu devo desenvolver de artigo científico para o TCC, você já tem a resposta, né? Você acabou de me dizer. Além do mais, você também já respondeu até, justificar o porquê que é importante falar sobre esse assunto, né? Muitas mulheres estão perdendo a identidade delas e que a maioria delas está querendo recomeçar, né? É igual a Fênix, né? A Fênix, renascendo das cinzas. É por isso que, assim, você deve continuar nessa trajetória aí. Continue nesse caminho. Porque muitas pessoas que estão passando por este quadro vão procurar profissionais como você. Eu acho que, assim, aos pouquinhos você já está construindo o seu legado. Ou seja, a Ana Reis é especialista neste assunto. Eu tenho, Atende pessoas nisso, eu tenho né? observado que a galera de 35, 40 tem muita vontade de se achar, de se recomeçar, até porque está muito cheia de tudo. São pessoas que o nível de frustração é altíssimo, as pessoas que eu tenho observado. E tem muita vontade de achar um caminho. Só que o que eu observo também é que sem encontrar o verdadeiro self, pouco provável essas pessoas vão se alicerçar em si mesmo. E sem se alicerçar em si mesmo, sem se dar a devida importância, fica inviável você dar os nãos que é necessário dar para se libertar. Então isso tem me dado, tem me instigado muito a trabalhar com esse perfil de pessoas. As pessoas do Então, assim, recomeço, as pessoas do deu tudo errado, mas eu ainda posso viver mais 20, 30, 40 anos aí com possibilidades de alegria, felicidade, qualidade de vida, pertencimento, objetividade. bom, eu acho que você está no caminho muito certo, porque eu conheço pessoas que ainda não conseguiram se identificar dentro da área que está estudando, se formando. Eu acredito que, assim, vale a pena você investir nela, sim, nesse ramo, especialmente, trazendo para o contexto aqui da nossa live, né, publicar trabalhos sobre esta temática. É aí que as mulheres, né, que é o seu público-alvo, né, que vão começar a se identificar cada vez mais. O que que os autores dizem sobre este assunto? Acredito que você já tem algum conhecimento, né, sobre autores, livros que falam sobre isso, né, sobre o pertencimento, sobre o recomeço, tudo isso daí conta.
né? Agora, a parte técnica, você já vai aprender durante a aula de produção de trabalho acadêmico. Então, o senhor que é professor de história, o que me chamou alguma atenção, eu não me aprofundei muito não, então me perdoe se eu errar alguma data aqui. Eu observei que as mulheres, estou falando do Brasil, né? Elas foram muito subjugadas, teve alguns saltos em 1964, se eu não me engano, 1986, se eu não me engano, teve alguns pertencimentos. Mas a mulher, ela não encontrou ainda uma identidade. Muitas vezes na sociedade, ou nós estamos muito aquém, muito agressivas, muito afoitas, muito, ou muito pouco, né? O equilíbrio entre o feminino, a femininidade e o pertencimento e o domínio de si, sem se perder em si, eu observo que é cultural, é atrasado nas mulheres. É por isso que eu acho que é de suma importância você continuar mergulhando neste assunto. Porque quanto mais você explorar, estudar e publicar, mais especializada você fica e com mais facilidade, né? Não sei se seria o termo correto, você vai conseguir conduzir a vida dessas mulheres que precisam se reencontrar, né? Se reconectar. E assim, gente, não tem atalho, né? Vamos dizer assim. Para você ajudar a vida, né, do próximo, você precisa estudar, você precisa explorar os autores. Não é que você vai manipular, né, no sentido figurado, uma pessoa e ajudar a trabalhar as dores que ela enfrenta, se você não estuda, se você não publica. E se você estuda, por que você absorve o conhecimento só para você? Você precisa repassar. Então, assim, eu acho que esse tema é muito interessante, que você poderia trabalhar no seu TCC e, é claro, publicar como capítulo de livro. Aproveitar essa oportunidade aí que estaremos iniciando agora. Em aula nós vamos falar sobre isso, tá bom? Mas eu acho que é muito importante, tá? Já me deu uma luz no fim do túnel, que eu estava aqui desorientada no meu TCC, de verdade. Até comentei com a Andrea pelo grupo essa semana. É, Estou meio perdida. porque, por exemplo, você vai falar de um assunto que você não tem interesse, que você não gosta de estudar. Sim, O mais saudável é você abordar um tema em que você já pretende se especializar e atuar naquela área futuramente. a Então, assim, psicanálise, começa agora. a psicanálise ela me fascina num todo, né? Apesar Sim. dessa área tá me trazendo uma profundidade maior, mas na realidade eu nem sei. Então, Porque lidar com adolescentes também me chama uma atenção muito grande. aí você precisa se encontrar nessa parte também. O que É, mais vai te dar retorno, né? também, de fato. Tipo, todo mundo precisa de ajuda, né? Mas quanto mais específico você for, melhor. É igual você delimitar o seu tema de pesquisa, né? Que a gente fala para especificar o seu tema. Tem como falar sobre um assunto que a gente discutiu agora há pouco, sobre autismo, em um trabalho de 15 páginas, pessoal? Não sou 15 páginas falar sobre o autismo como um todo. Isso é possível? Eu acho que não. Acho que é É pouco. impossível. É. É impossível. Tanto é que tem livros aí de mais de 100 páginas. Então, por que você vai falar sobre o autismo como um todo? Então, o que você precisa fazer? Destrinchar. Começa a afunilar. Dentro do assunto autismo, o que você quer falar? E aí? Vamos supor, eu quero trabalhar sobre ensino e aprendizagem na educação infantil para alunos com autismo, beleza? Assim, professor, eu quero falar sobre este assunto para os jovens. Maravilha. Você vai o quê? Além de explorar autores que discutem sobre esse assunto, para aqueles também que focam somente nos adolescentes. E assim vai para a fase adulta, idosos, enfim. Quanto mais específico, para resumir, quanto mais específico você for, melhor. Assim é na vida. Quanto mais especialista você é naquele assunto, você ganha um nome. Hoje, por exemplo, eu acho que eu não contei no início.
Mas eu trabalho com normas acadêmicas desde 2018, mas eu comecei como técnico de edição de revista acadêmica. E de lá para cá, eu nunca mais larguei as normas da ABNT. E eu consigo ajudar alunos de diferentes áreas. E não é à toa que isso me ajudou, inclusive, a ter um emprego hoje, por exemplo. Então, para vocês verem que eu consegui me encontrar. E é algo que eu gosto. Eu tenho que parar também aqui, porque se deixar eu falo a noite toda. Tá bom, professor. Mas eu gosto de pesquisa, né? Então, assim, você pode ter dificuldade, talvez, de não entender por onde começar no TCC, mas fica tranquilo. Você vai receber todo o apoio necessário. Se for preciso, ensino 3, 4, 10 vezes, tá? Mas você vai ver que é algo mais simples do que você pode imaginar. Eu sei que é difícil lidar com o TCC, é muita pressão, você tem que lidar com ansiedade, tem gente que lida com umas síndromes, e, enfim. Eu já vi cada acontecimento delicado durante as defesas de TCC. Então, assim, é natural. Isso faz parte. É por isso que eu falo que TCC é trabalho de causa e choro. É natural você chorar, você ter surto, você ter raiva do orientador, mas no fim você está abraçando, dando um chocolatinho, presenteando, agradecendo por tudo. É porque a gente precisa seguir essas normas acadêmicas, sabe? A gente necessita, não tem para onde correr. E se você não quiser seguir a norma da ABNT, você já sabe aí, a sigla JMQA, tá? Se for meu aluno, é claro. Verdade. Mas sim, sobre esse tema aí, maravilha. Isso serve para os demais, gente. Se você está com uma dificuldade sobre algum tema que você deseja explorar para fazer o seu TCC, foca naquilo que você ama estudar. Talvez você vai odiar, inclusive, achando que você ama, mas você pode odiar. Isso faz parte. Mas é assim que. E a partir disso, você vai começar a traçar a sua linha de pesquisa. E no fim, você vai ser uma profissional de referência sobre essa temática. E muitas pessoas vão querer serem atendidas por você, né? E, pessoal, aproveitando aqui, para concluir, né, a live, eu estou mostrando aqui o meu Instagram, né, que é @marcospdf, PDS, perdão. Eu costumo compartilhar alguns anúncios envolvendo pesquisa, envolvendo eventos acadêmicos, tá? E a Neuromente Viva é a empresa que eu sou o diretor, juntamente com duas pessoas incríveis. Uma delas, inclusive, está aqui na sala. E, e no momento, né, nós começamos com o curso de Neurociência do Comportamento, que é um curso livre com duração de 6 meses. Nós temos na modalidade presencial, fica aqui no Rio de Janeiro, em Padre Miguel. E estaremos começando com a turma na modalidade online, né, ao vivo as aulas, no final do mês de maio com o Instituto Phoenix. Tá? Quanto à questão dos valores, consultem aí, por gentileza, o professor Orlando ou a diretora Andréia, tá bom? Para que vocês consigam alinhar. Até porque, assim, dentro da neurociência, você vai conseguir compreender o porquê agimos, como o cérebro funciona e assim por diante. Em outras palavras, para você que é psicanalista, como é que você vai cuidar da mente do próximo sem entender como é que funciona o cérebro? E como é que você vai ser um psicanalista dessa forma? Sem entender o porquê que ele reage dessa maneira, o porquê que ele está enfrentando aquela ocasião, ou por conta de algum trauma ocasionou determinadas circunstâncias na vida daquela pessoa. Muita coisa está ligada no cérebro. Mas para você conseguir, né, lidar com aquele ser humano, você precisa estudar, né, o principal, né, que é o cérebro dele. Então, assim, nós estamos com um time excelente, tá? Temos doutores, mestres também, e especialistas na área de neurociência. Em breve nós teremos também neuropsicanálise e estou amadurecendo aí juntamente com a equipe para nós lançarmos mais cursos livres, tá bom? E tem desconto especial, é claro, para quem já estuda conosco, tá bom, pessoal? Meu tempo já se esgotou, eu passei até um pouquinho do horário, mas eu gostaria que vocês levassem em consideração, porque a live começou um pouquinho tarde, até para poder
esperar o pessoal chegar do trabalho, né? É o que a maioria que, geralmente, a partir das 7 horas estão chegando aí, queriam aproveitar. Mas agradeço de coração aí para quem esteve participando até agora pelo YouTube e aqui pelo Meet também. É um prazer conhecer, né? Para quem está tendo contato comigo pela primeira vez, logo nós teremos aula juntos e mais palestras aí, mais lives ao longo do tempo, tá? Mas quanto aos livros, pessoal, publiquem, publiquem porque vocês precisam. Isso não se trata somente de reconhecimento. Você precisa compartilhar, você precisa mostrar de que forma você contribui para a sociedade. O seu conhecimento ele não deve ficar guardado dentro de uma caixinha, dentro de uma gaveta. Não importa a forma como você se expressa, como você pensa, enfim, é para isso que existem os orientadores. Você não vai estar sozinho fazendo esse seu trabalho acadêmico, tá? E quanto ao trabalho do livro, né? Enfim, gente, todo mundo vai sair ganhando. A verdade é essa. Já pensou você, na noite de autógrafos, chamar seus familiares e amigos, tirar aquela foto toda linda, todo lindo, bem na beca, né? E usando smoking e tudo, né? Dando aquela sua assinatura, né? Para aqueles familiares que compraram o seu livro, que você fez parte. Enfim, é algo riquíssimo, pessoal. Eu digo porque, assim, eu gosto de impulsionar as pessoas a publicar. Porque, às vezes, aqui foi um pouco tempo, mas vocês ainda não, talvez não conseguiram captar por completo a grandiosidade que é de se publicar o trabalho. Quanto mais publicação você tem, melhor para a sua vida curricular e profissionalmente, né? E todo mundo aqui, pelo visto, é psicanalista, ou já está prestes a se formar, neurocientistas também, e nós precisamos de pacientes, né? Para poder conseguir trabalhar com eles e, consequentemente, ter o nosso sustento, né? Mas para você conseguir ser reconhecido, divulguem o nome de vocês. E como é que as pessoas vão conhecer você se você fica numa caixinha? Saiam da zona de conforto, pessoal. É claro que vocês podem contar comigo aí sempre que precisar, tá? Bom, foi um prazer. Mais uma vez, gratidão aí pelo convite. É o primeiro de muitos, tá, pessoal? Tenho certeza disso. E eu creio que tenham conseguido ajudar aqui, através dessa pequena conversa, né? A conseguirem alinhar o tema que desejam trabalhar no TCC, que alguns nós vamos se formar agora, né? Então já pensem nisso, tá? Pensem que você está lapidando a sua linha de pesquisa, tá bom? Mesmo que você talvez não pense em um mestrado, doutorado, mas foque em uma especialização futura. É aí que você vai ter o seu diferencial. E não seja mais do mesmo, seja diferente, tá? Bom, obrigado, tá? Flávia, diretora Andréia, é um prazer imenso estar com vocês. Vocês são incríveis. Professor, muito obrigada, tá, professor? Muito obrigada. Foi excelente a aula, excelente. Muito obrigada a cada um que esteve aqui. Em nome do Fênix, eu agradeço. Vamos para outros. Isso aí, com certeza. Aqui só um detalhe, a professora Andréia falou, o livro feito pelo Phoenix também terá um reconhecimento internacional. Olha aí, gente. Tá vendo? Não é uma situação qualquer. Olha o nível sendo elevado aí. Olha, fica até arrepiado só de imaginar isso aqui, gente. Já pensou? Você publicando o seu TCC, veja bem, você publicando o seu TCC como capítulo de um livro que é, em suma, é uma junção de trabalhos que são abordados temas em áreas de saúde mental, em específico, e ter esse reconhecimento internacional. Vamos supor que você entregue isso durante os processos seletivos. Você vai deixar no chão vários candidatos, pessoal. Mas, assim, brincadeiras à parte, é a realidade. Vocês precisam se destacar. E a gente consegue ter vantagem através dessas publicações, tá? Professora Andréa, quer falar alguma coisa? Professora Marli também, que é a diretora lá da Neuromente. Só tenho a agradecer, professor, que aula maravilhosa. Tenho certeza que contribuiu muito na vida de cada um que está aqui junto conosco no Meet e aqueles outros que vão ver também a live pelo YouTube, né, e ver ela gravada. E com certeza foi a primeira de muitas. Muito obrigada.
Uma boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, pessoal. Gratidão por terem assistido até aqui, tá?